Ele já registrou mais de 8.000 saltos com paraquedas. Eu vou conversar com o Luiz Gicani. Ô Luiz, você ficou muito irritado quando em vez de... Senta mais pertinho daqui. Em vez de falar saltar, fala pular de paraquedas, né? Não, eu não fico irritado não. Saltar e pular é a mesma coisa. É? Paraquedista normalmente fala saltar, mas eu nunca tive esse problema com as pessoas confundirem. Confundirem não, usarem a palavra saltar ou pular, que na realidade é a mesma coisa, né? Paraquedas é talvez o único meio de transporte que quando enguiça você chega mais depressa. Né? É verdade. E felizmente com você isso nunca aconteceu. Não. Bom, claro, isso não. Eu estou perguntando porque algumas vezes o teu paraquedas principal não abriu, né? Eu tenho um recorde mundial com o menor paraquedas do mundo. Com o quê? Com menor paraquedas do mundo. Ele desce em velocidade terminal de queda livre, ou seja, eu consigo voar com esse paraquedas a mesma velocidade de um corpo em queda livre e eu desenvolvi a técnica de pouso com ele. Sou piloto de testes de uma das maiores fábricas de paraquedas do mundo, Icarus Canopies, fica em Barcelona. E durante muitos anos de relacionamento e representando essa empresa em competições, eu desenvolvi esse projeto. E há 5 anos atrás, qualquer pessoa da indústria do paraquedismo que entende do esporte acharia humanamente impossível voar um paraquedas em velocidade terminal de queda livre. Ele tem o tamanho de uma canga de praia e meia. Uma canga e meia? Ele tem 2,7 metros quadrados. E qual é a velocidade de queda, a velocidade terminal de queda livre? Qual é? Velocidade terminal de queda livre, na posição box que a gente chama, que é caindo de barriga, são 120 milhas, que dá 180 a 200 km por hora. Vamos arredondar para 200. Digamos assim, eu seria 180, você uns 220. Tem a ver com a... eu sou mais ágil. Bem. E você mora em Santa Mônica, nos Estados Unidos? Eu moro no estado da Califórnia, em Santa Mônica. Para mim é uma área bem estratégica, assim. Eu desenvolvo bastantes projetos aqui na América do Sul, na Europa também e nos Estados Unidos. Então a base fica bem no meio, né? Quando é que diz que você tinha medo de altura? Como é que é essa história? Tinha. Eu acho que todo mundo tem medo de altura. Até quem fala que não tem, tem. Uns têm mais, outros têm menos. Construtores de ponte. Você vê nos Estados Unidos andando naquelas... E construtores também de prédios de arranha-céu nos Estados Unidos, que são todos de vigas de aço, né? E que eles andam naquela viga como se estivesse passeando. E eu descobri outro dia que tem uma tribo de índios americanos, que eu não me lembro o nome agora, que se especializou nisso, pelo fato de eles serem muito hábeis na montanha. Então, até hoje, ainda tem índios que exercem essa profissão. Então, mas a maioria das pessoas, total, tem medo e uns têm pânico de altura, né? Correto. Você tinha... Eu nunca tive pânico. Eu tinha muito medo, mais do que a maioria das pessoas. Digamos assim, eu vejo pessoas fazendo curso de paraquedismo e começando a saltar, começando a carreira no esporte, e eu vejo a reação das pessoas que estão aprendendo e eu vejo que eu realmente tinha mais medo que as pessoas normais. E eu acho que isso foi uma... Isso no começo do aprendizado? No começo. E por que uma pessoa que tem tanto medo de altura vai fazer um curso de paraquedista? Bom... O que leva? Qual é o mecanismo? Tá. Eu não sei como funciona para as outras pessoas. Comigo, a sensação de realização, ou seja, você superar um limite seu. O medo é uma coisa que é imposta, né? Você aprende com as informações externas que você tem e as pessoas criam o medo. É imposta, quer dizer que uma criança, até uma certa idade, não tem medo de nada? Um bebê não. O bebê não tem, Eu vi um documentário na Discovery onde eles colocavam um chão de vidro transparente a uma altura de uns 5 metros mais ou menos
E o bebê não entende que é transparente, que é um vidro. Colocava a mãe do outro lado e chamava. Eles fizeram esse teste com 2 meses, 3 meses, talvez mais velho um pouco, nem negatinhava já. Chegaram a matar quantos bebês? Não, até eu não lembro exatamente quantos meses, mas digamos assim, um exemplo. De 2 a 8 meses, o nenê gatinhava por cima do vidro, ou seja, ele ia cair e a partir de 8 meses, o nenê chegava ali na beira, a mãe chamava e o nenê ficava e ele excitava e não ia. O nenê fazia assim, ó. Vem você. Ele aprendeu a ter o medo, né? O Claro. medo não existia antes. Tem uma coisa curiosa, por exemplo, se você botar aqui uma tábua dessa largura, assim, o que é? 20? 30. Vamos botar uma tábua de 30 centímetros. Esse é um exemplo que eu sempre uso, eu adoro esse exemplo. Então use. Se você pintar uma listra aqui de 30 centímetros de largura com 10 metros de comprimento. Ou mesmo com essa altura pequenininha aqui que tem aqui no elevado, daqui a ali, A gente 30... pega qualquer pessoa da plateia e pede para andar nessa tábua. Vai ir e voltar sem problema nenhum. Agora pega essa tábua e coloca lá em cima do arranha-céu, a 300 metros de altura, e pede para, sem vento nenhum... Sem levar em consideração o fator vento. Porque sem o fator levar vento... em consideração Não, digamos assim, não está ventando nada. Não está ventando, está uma situação controlada que nem aqui, sem vento. E pede para a pessoa andar nessa tábua e voltar. Não vai conseguir. Então é o psicológico, o medo que foi colocado, porque a dificuldade é a mesma. Mesmo né? sem olhar. Mesmo se olhar para frente, aquela coisa, não olha para baixo. É tudo papo furado, quer dizer, o medo, o sujeito não consegue andar mesmo ali. Não, a maioria das pessoas não, né? Poucas pessoas andariam, eu acho, né? Acho que tem que ir aos poucos. Porque tem o fator perigo, né? O medo é uma coisa que você trabalha aos poucos, exatamente. Agora, e a primeira vez que você sai da porta do avião? Você salta. A primeira vez que uma pessoa sai da porta do avião. Acho que essa é parte de maior medo, a porta do avião. No começo, não só o primeiro salto. O primeiro é o pior de todos. Talvez o segundo seja o pior de todos, mas... Pior do que o primeiro? Porque o primeiro você não sabe o que espera. O segundo você já sabe a bucha, como que vai ser. Então o segundo acho que dá mais medo. O Osmar, que é o nosso paraquedista oficial, não sentiu medo, né? Mas eu me Ele lembrei... borrou-se todo, mas medo nada. Eu lembrei da porta agora, João. Eu tinha esquecido. Quando eu cheguei na porta que eu vi, eu falei, e agora? E aí me Agora empurraram. pula. Empurraram. Empurraram? Mas não se deve empurrar, na verdade? Eu acho que não. Acho que o aluno tem que ter o direito de escolher se ele quer ir ou não. Eu acho que é a técnica de empurrar o aluno. Eu não trabalho com instrução, eu sempre foquei na parte esportiva. Mas você foi empurrado? Não, não fui empurrado. Você conhece pessoas que foram empurradas e se transformaram em grandes paraquedistas? Conheço, é normal, levar um empurrãozinho. Quando a pessoa está com muito medo, que aí já vai virar pânico, ela não é empurrada. Agora, se a pessoa está com aquele medinho, que o instrutor fala, vou empurrar, o cara vai me agradecer depois, eu sei que ele é capaz, aí ele leva o empurrão. E você aprontava muita brincadeira em criança com o negócio de paraquedas? Você fazia para boneco? Como é que é essa história? Eu brincava um pouco. Minha mãe, ela fala assim, eu não lembro muito. O que eu mais lembro é que eu sonhava muito, que eu estava caindo de penhasco, estava caindo de prédio. Isso era um sonho ruim. Eu tinha muito medo. E eu sonhava muito isso. E eu sonhava também que eu conseguia sair correndo e começava a voar. Mais ou menos que nem o Super-Homem, assim. E isso era gostoso. Isso eu adorava. E muita gente, assim, que acabou ficando profissional do esporte que eu pratico, eles tinham os mesmos sonhos quando eram crianças. É bem comum, assim, você ouvir. Você falou que é o menor paraquedas, você bateu esse recorde com o menor paraquedas que existe, ou foi um paraquedas que foi feito especialmente para você? Como é que é? Não, esse paraquedas foi feito especialmente para mim. Foram feitos 10 paraquedas. A gente foi diminuindo o tamanho aos poucos e eu fui fazendo vários saltos. E foi diminuindo. Cada vez diminuindo mais, justamente o exemplo que você deu do medo. É aos poucos que você consegue superar o medo. Então, para chegar nesse paraquedas que voa a velocidade de uma pessoa em queda livre, foi um trabalho de 4 anos de treinamento. Mas peraí, me vários explica uma protótipos, coisa. Né? Ele voa a uma velocidade de pessoa em queda livre com ele aberto? Com ele aberto, Com ele aberto? É. E quando chega no chãozinho, como é que fica? Então, é a mesma... Abre outro? Não abre outro. Então, com esse mesmo, quando chega e... Porque qualquer um pode voar um paraquedas minúsculo, desconectar e abrir um paraquedas normal e pousar com o paraquedas normal.
O difícil é você conseguir desenvolver a técnica para pousar com paraquedas. Mas para que você usa paraquedas? Não entendo. Se você já cai em queda livre, com a mesma velocidade de queda livre, e para no chão e tudo bem... É que funciona... deixa eu tentar explicar. O paraquedas convencional, vamos comparar ele com uma aeronave convencional, um Cessna, um avião monomotor pequeno, que não tem performance nenhuma, que foi fabricado há 30 anos atrás. Agora imagina um caça dos militares, um jet fighter que chama, né? Um F-22. Isso, com a maior tecnologia que tem. Então você compara assim, o paraquedas convencional, ele tem a performance de voo de um avião de hélice, digamos assim. Sim. O VX-39, que é esse paraquedas que eu voo, ele tem uma performance de voo parecida com a de um caça. Inclusive o caça, a maioria dos caças, se você perder o motor, tiver uma pane no motor dele, você não consegue pousar ele, porque ele é muito pesado e a asa é muito pequena. Ou seja, ele não tem sustentação própria. Ele precisa de velocidade para gerar sustentação. Esse mini paraquedas é a mesma coisa. Se você tentar vir para pouso com ele num procedimento normal, ele é muito pequenininho, ele vai estolar que nem um avião, o avião ia quebrar, explodir, no caso você vai... E então qual é o procedimento que você faz? É o mesmo do avião, gerar velocidade. Eu entro num mergulho, o paraquedas está aqui em cima da minha cabeça, eu entro num mergulho controlado e ele vem mergulhando em direção ao solo e você faz um arco de recuperação próximo do solo. Como uma folha no vento? Não, não é como uma folha no vento, é diferente um pouco. Tem imagem? Tem imagem. Vamos ver a imagem em vez de ficar falando bobagem? Cadê? Isso é do Cristo, é outra coisa. Esse é um projeto de queda livre que eu fiz há 2 semanas atrás. Está no meio do VT, senhor. Você passou rente? Em queda livre, 2 metros o ombro do Cristo, com um macacão que chama wingsuit. É um macacão que ele tem uma asinha pressurizada entre as pernas e entre os braços. Como pé de morcego, né? Abre assim. Você parece um morceguinho, mas você continua precisando do paraquedas para pousar, né? Você está em queda livre. Então a gente saltou a 600 metros acima do Cristo, estou em queda livre ali. Você sabia que ia passar tão rente ao braço? Claro, isso aí é um voo controlado, é como se fosse... O Cristo só faltou abaixar um pouquinho assim para ele... Ainda bem que ele não abaixou. Olha aí. Quanto tempo leva? Do momento que salta até o momento que abre o paraquedas, talvez 1 minuto, 1 minuto e meio. Esse projeto foi feito há 2 semanas lá no Cristo. A sensação de liberdade, de estar voando ali no Cristo, desprendido de... Só estar no Cristo já é legal, já é um visual maravilhoso, quem já foi lá sabe. Você dá uma voltinha de helicóptero em volta do Cristo, já é, demais. Agora você passar do lado do Cristo em queda livre, que nem um passarinho... Essa câmera está no teu capacete. Está no capacete, Isso é no Mont Blanc, na França. São voos com paraquedas de alta performance nas encostas dos Alpes franceses. Esse é um salto de recorde mundial de velocidade em queda livre. Eu atingi 552 km por hora. Esse é o menor paraquedas do mundo, voando com uma pessoa em queda livre, que a gente estava conversando. É esse o paraquedas? Aquele, Esse é um paraquedas de alta performance, a velocidade que chega na hora do pouso, um rasante em cima da água. Aqui ele explica sobre o recorde mundial de velocidade em queda livre. Eu saltei de 4 esse que é o paraquedas pequeno ou não? Não, eu estou em queda livre. Aí eu atingi 552 km por hora em queda livre. Você vem de bico, né? Esse é um treinamento em túnel de vento, ou seja, eu tenho que ficar numa posição chamada streamline, que é de ponta cabeça. Eu quero ter resistência de ar só no topo da cabeça e nos ombros. Sim. E deixar o resto do meu corpo no vácuo da resistência de ar que eu sofro no topo da cabeça e nos ombros. Então, o que está saindo dos teus pés? Um efeito de... A gente chama smoke canister. É um aparato que eu coloco no pé para dar um efeito visual. Certo. Aqui eu faço pouso em alta velocidade em carro em movimento e barco em movimento. O carro está a 80 km por hora e a lancha está a 50 km por hora. É um trabalho de parceria com o piloto do carro e da lancha, tem que ser bem qualificado também para a gente conseguir ter esse timing, né? Aí ele volta a explicar o projeto do menor paraquedas do mundo. Mas aqui ainda não é o
Ou seja, salto com o menor. Esse é o salto com o menor. Eu saltei 15 vezes com ele e desconectei antes de tentar pousar. Esse é o paraquedinho. Por que eu desconectava? Para acostumar com ele e desenvolver a técnica de pouso antes de tentar pousar com ele de verdade. Você desconectava e abria o outro? Abria um convencional normal. Ok. Esse foi o meu primeiro pouso com o menor paraquedas do mundo. E eu fiz até hoje 35 pousos com esse mini paraquedas. Eu só salto com ele quando a condição do tempo está perfeita e a minha condição física e psicológica está perfeita também. Agora, o pouso com ele é quase que é um pouso deslizando mesmo, né? Ele tem uma velocidade grande. Você não pode tentar colocar o pé no chão e sair correndo antes de ele perder velocidade, que ele chega a mais de 100 km por hora para pouso. Aí na Noruega... É como saltar de um carro a 120 por hora. Mas o cara querer só botar o pé no chão... vai sair capotando. Você tem que dar o rasante, esperar diminuir a velocidade e daí... E aqui? Aqui eu acho que acaba. Tudo bem. O tipo... Diga. Eu trouxe uma lembrança para você. Paraquedas. Pedi para o meu patrocinador fazer. Não é paraquedas, não. Cadê o Alex? Onde é que tá, Alex? Tá aqui, senhor João. Falando que você gosta de caneca. Que bonitinho. Obrigado. Obrigado. Quer comprar? Não. Olha só. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Daqui a pouco a gente volta. Luigi Cani.